Alô, amigos são paulinos, o meu, o meu bom dia a todos vocês. Hoje, essa quarta-feira, gente, eu tenho postado vídeos com menor, assiduidade, porque é aquilo que eu falei para vocês, eu não tenho patrocínio de absolutamente ninguém, meu canal não é remunerado pelo YouTube, eu faço por amor o que eu faço, então eu não tenho obrigação, que nem outros colegas têm, de postar 2 vídeos por dia, de ter o horário certo para postar o vídeo, de falar de casa de aposta, de falar disso, daquilo, de outra coisa, Eu não tenho, eu não tenho essa obrigação. Eu tenho a obrigação de vir aqui, conversar com vocês, meus inscritos, e falar sobre o São Paulo que eu amo. É só isso que eu tenho obrigação. No entanto, eu tenho outras obrigações, No entanto, eu tenho que trabalhar para me sustentar e para poder vir aqui conversar com vocês. Aliás, eu queria fazer hoje um comentário sobre alguns youtubers, Eu vou fazer o final isso, Bem, gente, tá aí, Tá mais que na cara, tá mais que comprovado que o problema do São Paulo não era outro, senão o treinador teimoso, estagiário que a gente tinha, O treinador que tem um ego maior que qualquer coisa, que nós tínhamos um camarada que não se relacionava bem com os jogadores, que não se relacionava de uma forma mais sossegada, mais tranquila, Então, está aí explicado. Claro que não era só ele o problema, Claro que não era só ele. O problema também é da diretoria, Porque a nossa diretoria, com esse problema aí de reeleição, se esqueceu, relegou a segundo plano praticamente o time, O futebol com esse problema, dando muito mais ênfase à parte social do clube e a dar cargo para conselheiros, coisas assim, Não se preocupou com a profissionalização, mas sim com a politização do clube. Esse é o grande problema e esse vem sendo o problema do São Paulo há muito tempo. Aliado a isso, esse treinador que trouxeram, claro, não ia dar boa coisa. O time que o São Paulo tem é bom? Não, o time não é bom. O time é ruim, recheado de caras, que não, sabe, perna de paus mesmo, Muito perna de pau no São Paulo. Essa é a grande verdade. É um time meia boca. É aquilo que a gente falava, quem me acompanha sabe, desde lá de trás eu falava, que não adiantava o Rogério Ceni querer jogar naquele estilo para cima do adversário, 4-2-4 sempre, sem ter jogador para isso. Você precisa primeiro ter jogador para isso. E outra coisa, ele não conseguiu dar um padrão tático ao time, ele não conseguiu fazer um time organizado, ele não conseguiu qualquer organização do time. E aliado a isso ainda, a panelinha que ele formava com os amiguinhos dele, Nestor e outros aí, Aí se torna muito complicado, realmente. Se torna complicado. O time não vai andar. Uma diretoria que não está preocupada com o time, um treinador que não consegue enxergar nos jogadores a qualidade de cada um, Quais são os talentos, tá difícil, de cada jogador para cada posição. Não sabe distribuir o time em campo de uma forma correta, não consegue organizar e é paneleiro. Então aí fica difícil, o time não vai andar mesmo, não tem jeito, não tem profissionalização nenhuma nisso. A gente está vendo aí agora o Dorival com um time meia boca, com os jogadores meia boca, montando um time minimamente organizado, principalmente, do meio campo para trás, organizado e conseguindo alguns resultados. O São Paulo vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Sul-Americana, vai ser campeão da Copa do Brasil. Olha, não sonhem com isso, com esses jogadores que nós temos. Vai se tornar muito difícil a gente chegar numa final, aí, mesmo numa semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Porque depois virão outros times que estão na Libertadores, virão para a Sul-Americana. Então aí a coisa se complica para o São Paulo. Mas, se tivermos um time mais ou menos
mas organizado taticamente, com um padrão de jogo, fechada a casinha lá atrás, como a gente diz, né? Meio campo jogando aí, que nem jogou no último jogo, teve horas aí que o São Paulo jogou com 3 meio-campistas, né? 3 volantes. A gente consegue alguma coisa. Pode ser que belisque aí alguma coisinha, mas assim, de vice, alguma coisa desse jeito. Não dá para contar, não dá para exigir do São Paulo qualquer outra coisa, né? De beliscar uma Copa aí, beliscar um Campeonato Brasileiro. Não dá, vocês já sentiram que não tem condição. A não ser que na janela que vai vir em julho aí, o São Paulo compre um meio armador bom, um homem de velocidade, né? Preencha as laterais com gente que pode jogar, não adianta nada, principalmente a lateral esquerda. Então, o que estão fazendo aí é ajeitando o time, a equipe do Dorival. Ajeitando o time, jogando arroz e feijão, cada camarada de cada posição na sua posição, sem improvisação, sabendo até onde cada jogador pode ir, né? Tendo noção do que eles podem fazer. É isso que está acontecendo no São Paulo. E o São Paulo tem conseguido, como conseguiu esse resultado de 2-0 contra o Inter, que foi um resultado bom. O time teve ali organizado, né? Não sofreu muito com o Inter. Agora, o próximo jogo do São Paulo aliás, os 2 próximos jogos do São Paulo é de lascar, hein? Agora veja bem, vamos ver se agora o São Paulo toma jeito, porque antigamente o São Paulo tinha jogadores e que antes de ser jogadores havia praticamente uma pesquisa social no São Paulo para ver que tipo de jogador, como é que o jogador era na sua vida pessoal, né? Mas depois que nós tivemos aí problemas dentro da própria diretoria, alguns acontecimentos inusitados, como foi o caso do Aidar, né? Que renunciou, saiu do clube, ninguém sabe direito o que aconteceu ainda, foi tirado. Depois que nós tivemos Leco gastando os tubos aí, né? Gastando o que não tinha, a diretoria sempre lutando para se reeleger, os conselheiros que são presidentes, sempre lutando para ficar no poder. É que São Paulo está aí, nesse período sem conquistas, apenas um campeonatinho paulista, né? E ainda o técnico que conseguiu o paulista foi mandado embora. É uma coisa muito interessante isso. Então o São Paulo, ele se tornou um time, ó, vejam bem, nós tivemos o problema aí do Aidar, né? Aí nós tivemos aí, agora aí, nosso presidente do Conselho Deliberativo, aí, o Otton Aires, né? De Abreu, esse Otton Aires. Você viu, né? O que aconteceu. Está aí sendo falado, não sei se é verdade que estão falando aí, não tem confirmação, mas diz que deu um vexame desgraçado, né? Que vai contra o bom, né? Vai contra o bom conceito que São Paulo exige das pessoas. Mas aí nós temos no time também. Essa história aí, ó, nós tivemos aí nesse tempo que está tudo, os jogadores fazem o que querem, ninguém cobra absolutamente nada, que estava aí do Rogério para trás aí, né, de Leco, de início aí também do Casares, quando não se cobra nada. Então nós tivemos aí problema com os jogadores, por exemplo, tivemos o lateral direito Regis, né, os mais recentes, lateral direito Regis, que teve o contrato rompido, problema com entorpecentes. O Carneiro, quem não se lembra do Carneiro também, que veio, ficou aí, fez hora, jogou um outro jogo, eu até acreditava nele. Também teve problema com drogas, né? Foi pego no antidoping. Eu estou falando esses aqui porque esse daqui foi público, né? O Regis foi público, o Carneiro foi público. Pois nós tivemos o Jean, que agrediu, ou teria, não sei se é verdade, teria agredido a ex-mulher lá nos Estados Unidos. Aí tá aí o Daniel, que passou por aí, aquele maluco maluco de tudo, que hoje está preso na Espanha também né? Todo mundo sabe. Dá o Pedrinho aí também, que envolveu ele numa acusação de agressão da ex-namorada dele, que foi afastado. Então, além dos problemas que nós temos com o departamento médico, né?
Ah, e tem outro jogador que recentemente no São Paulo passou por algum desses problemas aqui parecidos, mas não veio à tona o problema, né? Ele teve aí o problema, ficou afastado um tempo, voltou, tal, vamos ver. Então o São Paulo está se recheando, né, de coisas assim, de problemas, né? O Pedrinho não deu nem para a gente apreciar o futebol dele, parece que ele tinha algum futebol. Então, quando a diretoria começa a desandar, começa a trazer só esse jogador que nunca dirigiu clube nenhum, a própria diretoria não começa a andar com aquele autoconceito que as pessoas devem ter, não se atentam ao futebol, não se atentam à vida pregressa de quem contrata, não conhece o passado de quem contrata. Acontece essas coisas aí. O Dorival está chegando e tá. O Dorival é outro tipo de pessoa, né? Que exige muito do jogador, mas ele tem um jeito mais apaziguador e está conseguindo dar oportunidade para todos os jogadores e jogar quem está melhor. Não é o amiguinho dele que joga, né? Porque com o Rogério Ceni eram os amiguinhos que jogavam. Então agora, quem sabe, as coisas andem no lugar, time organizado, jogando quem está melhor, a diretoria se acalmando também, parando de encher o saco com esse negócio de reeleição e andando dentro de uma coisa que se espera de uma pessoa que dirija um clube como o São Paulo. As coisas podem dar certo e eu acredito que vão dar certo. E se trouxer algum jogador aí de nome, alguma coisa boa, aí, algum jogador que possa ajudar muito o São Paulo, principalmente na armação do time, o São Paulo ainda pode beliscar alguma coisinha, alguma coisa melhor. Não digo ser campeão, mas uma final aí, né? Pode beliscar de alguma Copa aí, ou chegar entre aqueles que vão participar da Libertadores, entre os 4 aí. Então, parabéns ao Dorival, parabéns à equipe do São Paulo. A gente está sempre torcendo para que o São Paulo dê certo, né? Então, tá aí. Agora não pode começar também, hein? Ouvi uma notícia aí de que o Nestor assinou um contrato de patrocínio exclusivo para ele da New Balance, que disputa com a Adidas aí o direito de patrocinar o São Paulo no ano que vem. Não pode isso fazer com que o Nestor fique eternamente no time se estiver jogando mal. Já não chegava o Rogério Ceni. Agora, se tiver que manter o Nestor no time só por causa da New Balance também, aí lascou, nós não vamos ganhar nada. Se continuar os interesses pessoais, particulares, financeiros, se sobrepondo ao interesse esportivo, nós vamos continuar a não ganhar absolutamente nada. Estão falando aí que o Pato está praticamente acertado com o São Paulo, eu acho que deve estar mesmo praticamente acertado com o São Paulo. Muita gente não quer ver o Pato no São Paulo, muita gente não quer ver, acha que o Pato já deu o que tinha que dar, que ele não é esforçado, aquela conversa que todo mundo conhece já. O Pato, primeiro que ele já praticamente, né, está em final de carreira, acho que deve ser o último clube, acho que ele deve se aposentar no São Paulo se ele jogar um pouquinho de futebol. Mas ele está querendo provar para ele mesmo que ele é capaz. Realmente ele sempre foi considerado uma promessa do futebol brasileiro quando surgiu e nunca se tornou o grande jogador que todo mundo esperava. E deu um prejuízo desgraçado para o Corinthians, que nós não temos nada a ver com isso, né? O Corinthians acabou perdendo o campeonato, perdeu lá para o Grêmio, lá num pênalti que ele errou. Então, nós não temos nada com isso, não é problema nosso. O que é certo é que o Pato, que esteve no São Paulo já em mais 2 oportunidades, quando foi embora, deixou um caminhão, um rio de dinheiro, ele perdoou a dívida do São Paulo, porque o São Paulo estava numa situação difícil. Que se o São Paulo pagar para ele aí, ó, salários exorbitantes de anos aí, não vai chegar no que ele perdoou o São Paulo. Então o São Paulo tem mais que obrigação de dar essa chance ao Pato de retornar, ainda que seja num contrato não de produtividade, eu diria, mas de comissão, né, sobre alguns feitos que ele conseguiu. Tudo bem, acho que é válido sim, porque, gente, para quem tem um treinador que contratou quase 30, para quem teve, né, não tem, para quem teve um treinador que contratou quase 30 jogadores, quase todos eles meia boca, gente que nem jogou, não chegou nem a jogar, jogou um outro jogo aí, que nem o André Anderson, já vai embora, ou fica aí dando despesa, Bustos que ficou aí, para quem deu aval para trazer essa gente aí. E tá aí um monte de gente como o David, Edson, todo aí perdido aí dentro de São Paulo aí, que não joga absolutamente nada, são
meia bocas mesmo, meia boca, meia boca mesmo. O São Paulo está comprando reserva, ou melhor, está contratando, né, por empréstimo ou trazendo somente jogadores que são reservas, jogadores que não são utilizados por outros times que estão encostados. Então, para quem traz esses jogadores aí, trazer o Pato, que já foi tão bom com o São Paulo, foi bom para o São Paulo, né? Perdoou dívida do São Paulo. Não é nada se for pagar um salário por comissão, um pequeno salário, o restante comissão, pelo que ele vier a fazer, tá ótimo. Eu acho que o Pato é São Paulino, aqui de São Paulo, acho que é o time que ele, não só de São Paulo, acho que do Brasil, é o time que ele mais se ambientou, que ele mais gostou e que ele guarda o São Paulo no coração. É bom para que os outros jogadores, é bom para o vestiário, é bom para que os outros jogadores vejam, entendam que tem jogadores que, apesar de tudo que falam, gostam de São Paulo, né? Estão lá no São Paulo. Então, o São Paulo vai ter aí uma caminhada danada, agora vai ficar difícil, né? Mas, resumindo, o Pato, seja bem-vindo, Pato. Eu sou da opinião que o Pato deve ter uma oportunidade. Se não jogar nada, dispensa aí, né? Dispensa. Mas dê oportunidade para ele jogar. Quem sabe não compreendeu agora que ele precisa se dedicar para acabar a carreira, né, num lugar mais alto, para ser lembrado pela torcida, por alguém, porque senão o Pato vai passar e ninguém vai lembrar dele no futuro, vai só lembrar daquele cara que podia ter sido um grande jogador. Então eu acho que pode ser sim. Bem, o São Paulo agora vai ter 3 jogos fora de casa, que não se iludam, hein? Pegar o Fortaleza, lá do Ceará, não é mole não, depois pega o Corinthians na Arena, e o Sport Recife, lá em Recife. Não pela Copa do Brasil, os outros 2 pelo Brasileiro. Não vai ser fácil para o São Paulo. Se o São Paulo se sair bem nesses 3 jogos, eu acho que ele pode, né, sonhar com algo como uma Libertadores. Depois disso, ele vai ter 8 jogos seguidos, sendo somente 2 jogos fora de casa. Então ele vai ter 6 jogos no Morumbi em 8. Então é aí que o São Paulo vai ter que fazer ponto no Campeonato Brasileiro, viu? É nesses jogos aí que o São Paulo vai ter que fazer ponto no Brasileiro. Se o São Paulo pontuar bem nesses jogos aí, que são 6 jogos pelo Brasileiro, se não me falha a memória, se o São Paulo pontuar bem nisso daí, o São Paulo vai fazer 18 pontos, contando com o que já tem, né? Já dá um salto. Agora, é certo que esses jogos que o São Paulo vai ter em casa, que o São Paulo vai ter dificuldade com o Palmeiras, né, e com o Atlético Paranaense, mas os outros jogos o São Paulo tem a obrigação de ganhar, que é o Goiás, o Sport Recife Então, vamos torcer para que o São Paulo faça uma boa campanha aí e some pontos aí, né? Some pontos aí para que a gente possa almejar alguma coisa. Eu acho que era isso, viu, gente, que eu tinha para falar com vocês. Vamos torcer para que o São Paulo vá bem, então. Se continuar assim como o Dorival está fazendo, eu acho que nós temos chance, sim. Não é para ficar, né, achar que já vai ser campeão, nada disso, né? Eu ia falar sobre alguns youtubers aí, né, gente? A mídia alternativa do YouTube, ela se caracteriza porque tem gente dos mais variados tipos, né, que tem as visões mais diferentes possíveis aí, exercendo seu direito de expressão, exercendo seu livre pensamento aí, né? Eu acho bom essa variedade de tendências, né? Tendências, às vezes tem gente que a gente vê, coitados, que não tem nem condição de se expressar direito, mas eles querem se expressar e têm direito a se expressar, e seja lá como for, estão no YouTube. Eu só fico preocupado às vezes, é o seguinte, que muita gente da mídia profissional, né, da mídia aí convencional, está migrando para o YouTube como forma de ganhar dinheiro, né? Eu respeito o entendimento de todo mundo, respeito o pensamento de todo mundo, daqueles que querem ganhar no YouTube muito, pouco, qualquer dinheiro, fazer uma renda extra, qualquer negócio. Eu nunca fiz isso, também não digo que um dia não vou fazer. Mas o que me preocupa não é só o ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tudo bem. O que me preocupa
é que muita gente que está vindo da mídia convencional, da mídia tradicional aí, estão se tornando assim, chapa branca, né? Estão se tornando divulgadores da diretoria de São Paulo, né? Puxa sacos, alguns jornalistas que estão vindo aí da mídia convencional, estão vindo pro YouTube para puxar o saco dos diretores de São Paulo, alguns vêm para ganhar dinheiro também, mas para puxar o saco realmente da diretoria, para puxar o saco de treinador, como tinha aí do Ceni, para puxar o saco de jogador, aquele jogador ficar paparicando o jogador, ficar paparicando a diretoria. Meu, isso aí eu acho que tá por fora, viu, gente? Tá por fora. A mídia alternativa tem que ser alternativa. Se for para o cara vir fazer aqui no YouTube o que ele faz lá no trabalho dele convencional, na mídia convencional, não vai agregar nada de bom, né, para nós aí, porque é a mesma coisa. Agora, esses também que saem ou que têm ainda emprego na mídia convencional e que querem ganhar um dinheiro paparicando clubes aqui no YouTube, que nem tem youtuber aí que ele outro dia teve um que se encontrou casualmente com o presidente do São Paulo na porta do CT e deu uma entrevista de quase uma meia hora ou mais quer dizer, umas coisas ridículas, tudo preparado, entendeu? Então isso eu acho que faz mal para o YouTube, porque o YouTube aqui nós temos que ser uma mídia realmente alternativa, com pensamentos variados, diferentes. Não se usar o YouTube para fazer o patrocínio dele pessoal, né? Aquilo ali tá na cara que foi combinado, né? Se não tivesse sido, ninguém estaria ali, né? Casualmente. Mas é isso aí, gente. Então, eu não tenho nada contra youtubers que fazem patrocínio, tem patrocínio, nada disso. Eu só acho assim, não deve vir aqui para divulgar as babaquices de dirigentes do São Paulo que só pensam em reeleição, né? Que só deixa o time em segundo plano. É isso que eu penso. Tem que vir aqui e falar para a torcida o que realmente acha, e é tete a tete, e é fato, né? Bom dia para vocês, fiquem com Deus.